E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos para a aula de matemática hoje. Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos ver. Você sabe a diferença entre variável e incógnita? Como calculamos o valor numérico de uma expressão algébrica? Perguntas importantes hoje. Vamos ver. Expressões algébricas são expressões matemáticas que envolvem letras e números. Certo? Tá lembrado? Então vamos continuando. Praticando. Esse exercício nós vamos resolver juntos. Então acompanha comigo, ó. Em um terreno retangular, o comprimento tem 10 metros a mais que a largura. Então, se eu chamar o comprimento de x, a largura vai ser o quê? Aliás, vou inverter a pergunta. Se eu chamar a largura de x, o meu comprimento vai ser o quê? X mais 10. Tá ali a figura. Tudo bem? Tá acompanhando? Então, a largura é x, o comprimento é x mais 10. Ok? Se representarmos pela letra x o número de metros da largura, o comprimento será representado por x mais 10. Tudo bem? Agora vamos ao que está sendo perguntado e vamos à resposta. Ó, vamos escrever uma expressão que permita calcular o valor do perímetro deste terreno, independente do valor assumido pela variável x. Lembrando que o perímetro é a soma de todas as medidas do terreno. Então, esse lado aqui mede x. Então, eu vou colocar aqui. Esse lado aqui, x mais 10. Vou pôr aqui. Esse lado aqui é x. Esse lado aqui é x mais 10. Beleza? Então, olha só. Agora nós vamos juntar o x, né? 1x, 2x, 3x, 4x. E juntar os 10, 10 mais 10, 20. Ok? Então tá ali. O 4x mais 20 é uma expressão que indica o perímetro da figura, qualquer que seja o valor de x. Tá? Então, é uma expressão que generaliza essa informação. Perímetro do retângulo. Ok? Muito bem. Então, agora, a gente vai continuar. Ó, variável e incógnita. Vamos descobrir a diferença. Observe a sequência dos números quadrados perfeitos. 1, 4, 16, 25 e 36. Nós vamos indicar por Q de n o termo geral dessas sequências. O que é o termo geral? O termo geral é uma fórmula, uma expressão algébrica que generaliza todos os termos da minha sequência. Baseado em quê? Baseado na posição deles. Então, esse n vai ser a minha posição e o termo da sequência vai ser a posição ao quadrado. Então, ó, o Q1 é 1 ao quadrado, que dá 1. O Q2 é 2 ao quadrado, que dá 4. O Q3 é 3 ao quadrado, que dá 9. Faltou 9 aqui, né? O Q4 é 4 ao quadrado, que dá 16. Ok? E assim por diante. Tá? Faltou o 9 ali, porque é a sequência dos quadrados perfeitos, então eu sei que aquele 9 faz parte. Ok? Muito bem. Considerando ali que o n seja maior que zero. Por quê? Porque eu não estou usando nenhum número negativo. Tudo bem? Então, beleza. Na fórmula do termo geral, Qn igual a n ao quadrado, n é a variável. Pode assumir o valor de qualquer número natural não nulo. E n ao quadrado é uma expressão algébrica. Tá? Que é usada para quê? Para generalizar ou para gerar a minha sequência. Tá bom? Para a gente poder continuar esse papo, eu quero que você anote para mim essas informações sobre variável e incógnita e a gente já continua, tá? Agilize, porque o tempo é pequenininho, mas é o suficiente para anotar se você se organizar, tá bom? Eu já volto.
Então, nós voltamos, agora que você terminou de copiar a informação que eu deixei ali para você, vamos continuando com a nossa conversa. Então, olha só. Quando substituímos um valor de n na fórmula do termo geral, estamos obtendo o valor numérico da expressão algébrica, n ao quadrado, para esse valor substituído. Por exemplo, para o 12º termo, fazemos n igual a 12, em que Qn é igual a n ao quadrado. Ou seja, Q de 12 é 12 ao quadrado, que é 144. Então, o que está acontecendo ali? O 144 é o valor numérico da expressão n ao quadrado para n igual a 12, tá? Então, esse n que eu estou substituindo é sempre o valor da posição do número na minha sequência, tá bom? Então, vamos continuando, tá? Note que se já sabemos o valor do termo, então podemos descobrir sua posição na sequência. Então, agora eu vou fazer o processo inverso. Se eu tenho o valor do termo, eu posso descobrir a sua posição. Olha lá. Por exemplo, qual é a posição do número 625 na sequência dos números quadrados perfeitos? Boa pergunta, né? Qual que é o termo? Qual que é a posição? Antes da gente continuar, eu quero que você faça a anotação desse quadro e do quadro anterior para mim, da tela anterior, tá? E a gente já continua, mas vai pensando já na minha pergunta, ok? Então, anota aí e eu já volto. Agora que você já terminou de copiar, vamos continuando. Já sabe qual que é a posição do 625? Vamos ver então. Ó. Fazemos 625 igual a n ao quadrado, porque o Q de n é o 625, é o termo. Só que eu não sei a posição, eu não sei o n. Então, olha só. E assim procuramos um número natural n, que elevado ao quadrado resulta em 625. Qual é? É o 25, né? 25 vezes 25 é 625. Nesse caso, dizemos que o n é uma incógnita, pois representa um valor que se procura, tá? Existe um outro valor positivo, que vezes ele mesmo dá 625? Não tem. Portanto, o meu n, ele é uma incógnita, por quê? Porque ele é um valor específico. Não é qualquer número que eu boto ali no lugar do n que vai me dar o 625. É diferente de você substituir um valor qualquer no lugar do n e obter o n ao quadrado, né? Obter o termo da sequência. Tá? Então, essa é a diferença entre variável e incógnita, tá bom? Então, agora nós temos aí um exercício, tá? Então, encontre o valor numérico da expressão algébrica m mais u mais b, sabendo que m é igual a 7, b igual a 5 e u igual a 3. Só que para a gente fazer esse exercício, nós vamos completar com essa tela aí no nosso caderno, tá bom? Então, a gente copia essa tela e em seguida já entra o exercício para você resolver. Beleza? Então,
Vamos lá, uma paradinha para você fazer tudo isso e a gente já volta. E aí, você já tem uma resposta para o valor numérico? Vamos ver então se você acertou. No lugar do M eu vou colocar o 7. No lugar do U eu vou colocar o 3. E no lugar do B eu vou colocar o 5. Cuidado aqui que eu escrevi fora de ordem. Tá? Então vamos fazer a substituição e ver o que dá. Para descobrir o valor numérico, basta substituir os valores das incógnitas pelos valores numéricos fornecidos e resolver a expressão numérica resultante. Então, olha só. No lugar do M eu vou colocar 7. No lugar do U eu vou colocar 3. 7 mais 3, 10. E 10 mais B, que vale 5, é 10 mais 5, que dá 15. Então, o valor numérico dessa expressão vai ser quanto? 15. Vamos conferir? Então, olha lá. O resultado é 15 mesmo. Bem fácil, né? Bem tranquilo esse valor numérico, certo? Então, agora vamos ver o que mais a gente tem. Você sabia que podemos usar qualquer símbolo para representar uma incógnita? Então por que a gente usa letra se a gente pode fazer qualquer símbolo? Porque as pessoas têm mais facilidade de escrever letra. Todo mundo, em geral, né, a maioria das pessoas aí que lidam com matemática, se supõe, se espera, que saibam escrever algumas coisas. Então a letra é acessível para a representação de qualquer pessoa. O desenho nem sempre, o símbolo nem sempre é simples de desenhar. Então por isso que a gente acaba sempre usando a letra. Mas agora eu vou te mostrar que nós podemos usar outras ideias para representar a incógnita, para representar a variável também. Dá uma olhada. Se você tem algum tipo de rede social, provavelmente você já viu em algum lugar um probleminha, um exercício, alguma ideia desse tipo. Então olha só. Maçã é igual a 7, uva é igual a 5 mais maçã,
maçã é igual a 3 mais pera. E eu quero saber o seguinte, quanto que é uma maçã mais a uva menos metade de uma pera, porque essa pera está cortada ao meio. Tá bom? Quero que você pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, nós vamos fazer a correção desse exercício agora. Dá uma olhadinha comigo, ó. A maçã é igual a 7. Então aqui eu vou pôr um 7 no lugar da maçã. E aqui também. Certo? Então olha só. Se a uva é 5 mais 7, então a uva vale quanto? 12. Se o 7 é igual a 3 mais a pera vale quanto? 4. Então o que eu vou ter lá? O 7 da maçã, o 12 da pera, 7 mais 12 é 19. E aqui eu tenho a da uva, né? E aqui eu tenho metade de uma pera. Então, se a pera vale 4, metade vale 2. Então, 19 menos 2 é 17. Bem fácil esse problema, né? Vamos conferir? Então, tá ali, ó. 5 mais 7 é igual a 12. Então, o cacho de uva vale 12. Beleza? Vamos usar o valor da maçã na terceira linha. Então, 7 é igual a 3 mais 4. Aliás, 3 mais pera, então a minha pera tem que valer 4. Então, ó, ao fazer a substituição, repare que temos meia pera, ou seja, seu valor deve ser dividido por 2. Então, por isso que eu fiz 2 em vez de 4. E o resultado vai ser 17. Agora eu tenho o seguinte, eu tenho uma barra de chocolate que tem 8 quadradinhos e ela vale 16. E eu tenho um pedaço de pizza que vale 3. Eu quero saber qual que é o valor de um quadradinho de chocolate mais 8 pedaços de pizza. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Repare que se a barra de chocolate com 8 quadradinhos vale 16, então um quadradinho é o quê? É 1/8 de 16, ou seja, 16 por 8 que dá 2. Então o quadradinho aqui vale 2. Agora, o pedaço de pizza vale 3, e eu tenho 8 aqui. 3 vezes 8 é 24. Então 2 mais 24 tem que dar 26. Será que a gente acertou? Vamos ver. Então olha lá. Observe que temos 8 quadrados de chocolate, que corresponde ao valor 16. Precisa descobrir primeiro o valor de um quadrado. A pizza tem 8 pedaços e cada pedaço vale 3. Vamos nessa? Portanto, devemos dividir o valor da barra por 8. Então, nós temos 2. E multiplicar o valor da pizza por 3. 8 vezes 3, 24. E 2 mais 24 é 26. Tudo bem? Então, nós acertamos, é 26 mesmo. Tem que estar atento, existem muitos desafios desses pela internet. O que nós vimos hoje? Variável pode assumir qualquer valor numérico numa expressão algébrica. Incógnita representa um valor que se procura numa equação. Para determinar o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir as variáveis pelos valores fornecidos e resolver as operações matemáticas indicadas. Certo? Então, guarde essas informações porque elas são bem importantes. Ok? Deixe o teu caderno em ordem, faça os exercícios, refaça, né? Procure outros exercícios para você resolver, né? Deixa tudo em ordem, estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!